Elau, eu queria que você explicasse para a gente, para quem não conhece a sua trajetória, a sua relação com o futebol argentino, com as coisas da Argentina. Eu passei 2 anos na Argentina, 2005, 2006, fui fazer uma pesquisa de pós-doutorado, com uma pergunta muito simples. Era o que fazem os argentinos quando olham para o futebol do seu vizinho, para o futebol brasileiro. E a pergunta surgiu quando eu vi sociólogos, antropólogos em congressos aqui no Brasil, quando falavam da fundação simbólica do futebol argentino, parecia que eles estavam falando do nosso futebol. O futebol argentino todo fundado assim, na ideia da gambeta, que é o drible, que também se aprende nos campos de pelada, que chamam de potreiros, contra o futebol europeu, que seria o futebol força. Então eu fui para a Argentina com essa pesquisa, trabalhando com as Copas do Mundo. Então eu comecei de 1970, trabalhando com jornais, era o Clarim e o El Gráfico, e depois eu substituí o El Gráfico por Olé, a partir de 98, e fui até 2006. E o que eu percebi, assim, de saída, isso foi muito rapidamente, é que a provocação dos brasileiros para os argentinos é bem maior do que dos argentinos conosco. Há mais admiração dos argentinos pelo futebol brasileiro? A admiração é totalmente explícita. Do que do futebol brasileiro pelo futebol argentino? Eu acho que os brasileiros admiram o futebol argentino, mas a gente tem uma certa necessidade de construir o argentino como o nosso outro rival, para poder marcar a nossa identidade. Enquanto a Argentina, ela já tinha uma ideia de identidade nacional antes do futebol, por meio das escolas públicas, e a Argentina tem outros rivais, que, além do Brasil. Tem a Inglaterra, que transcende o futebolístico, tem o Chile, tem o Uruguai, que é uma espécie de prima, coisa de família. E o brasileiro, em algum momento, nós não temos um rival assim. Então construímos, era o Uruguai. O Uruguai foi ficando para trás, construímos o argentino. Então você ficou muito claro para mim, trabalhando nas Copas do Mundo, que em várias finais, mesmo quando tinha Itália, por exemplo, como foi na Copa de 94, mesmo em 70, mas 94 mais recente, já com a Argentina com Maradona, as pesquisas davam nos jornais que eles preferiam que o Brasil fosse campeão. Quer dizer, a identidade sul-americana e a admiração pelo futebol brasileiro, que eles chamam de jogo bonito, em português, semi-português, era muito clara. Eu acho que talvez hoje em dia, com a internet, tem uma correspondente do Clarim no Brasil, Eleonora Gossman, que ela, em 98 ela faz uma matéria para o Clarim, surpresa, ela não sabia que era assim, e ela não sabe por que razão ela percebeu que os colegas jornalistas brasileiros e parte da torcida comemorou a derrota da Argentina para a Holanda. Ela não sabe se foi porque era contra a Argentina, com medo de enfrentar a Argentina, ou uma questão contra a Argentina. Então, a partir, eu acho que mais recentemente, eu acho que o brasileiro está conseguindo chamar a atenção dos argentinos, sim. Então, eu vi em 2006, por exemplo, quando a França ganha do Brasil e termina o jogo, teve um certo buzinaço. Foram alguns segundos. Né? Então, já peraí, porque saiu nos jornais de lá como os brasileiros um dia antes torceram contra a Argentina. Torceram contra a Argentina. Agora, deixa eu saber do Gomes. Gomes, ganhar da Argentina tem um sabor especial, Gomes? Ah, é muito bom, né? Eu acho que não tem nada diferente. Eu acho que é a grande rivalidade do futebol. Eu acho que é do futebol mundial. Não sei se para eles, mas para o brasileiro sim, porque, não sei, a arrogância do argentino dentro de campo, principalmente, é fora de série. A gente que tem acostumado a jogar contra jogador argentino, sabe disso. Apesar de eu ter amigo argentino e saber que, como amigo, são os melhores amigos que existem. Deixou bem claro, dentro do campo, né? Porque o Elau está falando, né? Tem uma questão assim que me chama a atenção, essa coisa da empáfia, da soberba. É um estereótipo muito construído em cima do argentino. Mas a gente também não faz uma autocrítica assim, do brasileiro, por exemplo. Quando se construiu o debate de quem for melhor, Pelé ou Maradona, a história toda... Tem esse debate? Você construiu, tá vendo? Mas na realidade, quando você construiu o debate, o pessoal, como pode fazer uma comparação absurda? Se além do Pelé tem um Garrincha, tem o Zico, assim, se você enumera os 15 maiores do mundo, nós vamos dizer que 13 são brasileiros. O Maradona aparecer em 11º, o Cruyff em 14º, é um pouco de arrogância nossa também, a gente se considerar, né, como os donos, né, desse futebol. E a construção do debate é uma construção dos meios, só aparece recentemente. O Pelé é colunista do Clarim desde 78, acho que não foi em 98, em 2002 ele é colunista também, foi 78, 82, 86, em 90, o Maradona já campeão do mundo, o Clarim anuncia o Pelé com a honra de ter aquele que foi o melhor jogador do mundo da história do futebol mundial.